Falta menos de um mês para o início do plantio da soja. E uma prática imprescindível nesse momento é o controle das plantas daninhas na lavoura. Nós convidamos o agrônomo Silvino Quadros e fomos até o campo para conversar com ele. Veja só as orientações. Esse é um dos momentos mais importantes, porque a gente está a menos de um mês de começar então o plantio da principal safra que temos no Brasil, a safra de verão. E o produtor precisa se atentar principalmente ao manejo de plantas daninhas nesse período. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Silvino Quadros, representante técnico de vendas da Adamar. Seja bem-vindo, Silvino. Pois não. Hoje a gente vai falar então sobre dicas que os produtores não podem deixar de lado nesse período pré-plantio. O que a gente já consegue identificar, que os produtores já sabem, né, dessas plantas aí daninhas que tanto atrapalham a produtividade da soja principalmente? Bom, em primeiro lugar é importante que você faça uma boa dessecação. E para você fazer uma boa dessecação, você precisa conhecer as ervas que você tem. Que, por exemplo, nos últimos anos, com o aparecimento da erva, várias ervas daninhas que são resistentes a alguns tipos de herbicida, o agricultor precisa lançar mão de ferramentas diferentes, ou seja, herbicidas diferentes ou diferentes combinações de herbicida para ter sucesso na lavoura. Então, a primeira coisa que o agricultor precisa saber é quais as ervas que ele tem na área. As ervas de mais fácil controle, a grande maioria dos herbicidas vai controlar. Porém, as ervas daninhas que são resistentes, principalmente ao glifosato, ou hoje, mais recentemente, também resistente ao 2,4-D. Então, para dar um exemplo dessas ervas, nós temos aqui o capim amargoso, que é uma erva bem difícil de controlar, principalmente quando ela firma de forma entolcerada, como está aqui, né? Então ela precisa um tipo de controle mais adequado. E a grande maioria das áreas, nós vamos ter a presença da buva, pessoal. Então a buva é essa erva daninha aqui, e é uma erva que normalmente ela surge na lavoura num período mais cedo que esse ano. Esse ano, devido ao atraso do frio e da falta de umidade, ela saiu um pouco mais tarde. Então é importante, primeiro, sabendo as ervas que a gente tem na área, fazer os herbicidas adequados. Então, geralmente, vai usar uma combinação de herbicidas que controlem essas duas ervas. Tem herbicidas que controlam apenas o amargoso, tem herbicidas que controlam as folhas largas, inclusive a buva. Outro ponto importante a ser observado aqui é o tamanho do mato. Por exemplo, pelo esse tamanho de amargoso, esse tamanho de buva, nós precisamos aplicar um herbicida conjugado, 2 herbicidas juntos. Existem herbicidas, por exemplo, que são um herbicida só, resolve o problema também para essa primeira dessecação. E uma semana, 10 dias depois, a gente faz a aplicação sequencial, que seria aquela aplicação para complementar o controle efetivamente da erva. Então eu fiz a aplicação hoje. Daqui uma semana, 10 dias, 12 dias, eu faço a aplicação complementar, que aí com isso você vai ter praticamente a lavoura totalmente no limpo para um plantio bem feito. Nessa área a gente está observando então, como você comentou, né? Temos o amargoso, a buva, outras plantas daninhas aqui, como a trapoeraba, e o produtor ele tem que se atentar que essas aplicações continuadas, como você falou, elas precisam ser feitas em um período que não atinja e não prejudique o plantio. Isso também é uma atenção que o produtor precisa ter, né? Exato. O que tu está falando é o seguinte: hoje, herbicidas que não eram utilizados na dessecação de plantio da soja e eram utilizados para outros fins, como na pastagem, por exemplo, eles foram trazidos para a dessecação de plantio da soja devido à necessidade, principalmente da resistência que veio ocorrendo. É o caso, exemplo da buva. Então, tem herbicidas que precisam de um intervalo entre 20 e 30 dias de intervalo entre a dessecação e o plantio. Então, você não pode utilizar esse tipo de herbicida e plantar antes do período. Já existem herbicidas que, no mesmo produto, ele controla tanto o amargoso assim como a buva e que não tem intervalo de aplicação em plantio. Ou seja, se é uma lavoura que nem essa aqui, que está bastante desenvolvida, tu faz a aplicação hoje, daqui uma semana tu faz a aplicação sequencial, no outro dia tu já pode entrar plantando. E já outros herbicidas têm que respeitar o período de intervalo de aplicação em plantio. Que é aquela carência. Exatamente. Silvino, a gente falou de algumas plantas daninhas que estão acontecendo aqui nessa área e que alguns produtores já conhecem. Existem outras espécies que estão mais recentes aí, surgindo nas plantações, que o produtor ainda não se deu conta de fazer o controle delas? Eu acho que, dentro do que tu perguntou aí, uma erva daninha que até alguns anos atrás era controlada facilmente com o uso de glifosato,
vem se tornando resistente aí mais recentemente, é o capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha é uma erva de difícil controle para aquelas áreas que têm a presença de ervas resistentes já ao glifosato. Então essa erva daninha, além da dessecação bem feita, você fazer o herbicida, é importante que você use o produto na sequencial adequado. Por exemplo, se tu tem capim-pé de galinha, você não pode usar um diquato, por exemplo, na sequencial. É importante que use glufosinato. O glufosinato complementa bastante a primeira aplicação que ele fez antes. Por exemplo, se tu aplicou um produto com fluroxypyr mais cletodin, que entra numa aplicação só, na próxima tu fazendo glufosinato, é sucesso o controle. Outra coisa importante que eu acho que é bom salientar é o seguinte: com o surgimento dessas novas ervas daninhas, já, se o agricultor ainda não está fazendo, ele vai precisar fazer aplicação de herbicida pré-emergente, para evitar a germinação dessas ervas, para evitar, porque senão ele vai ter dificuldade de controle no meio da soja. Então já fez a dessecação, plantou soja, em seguida faz um herbicida pré-emergente para evitar esse problema. Um outro exemplo aí é o o caruru. O caruru já tem ocorrência em algumas regiões aqui, algumas áreas aqui do oeste, que é uma erva daninha que o ano que vem provavelmente começa a se espalhar, vai ter mais problema. Então, para essas ervas daninhas é importante fazer pré-emergente também. E aí a gente também tem o exemplo de produtores que fizeram na safra de inverno a produção do milho, né? O plantio do milho e que fica aquela palhada. Para a gente ter também esse controle de plantas daninhas, que é o que a palhada do milho, essa cobertura vai deixar. Ou mesmo o mix de coberturas que também ficam no campo. Quais são as dicas nesse sentido, dessa palhada que fica? O que o produtor pode ter de cuidados aí para que seja um manejo efetivo nesse período para plantio? Bom, em primeiro caso é o seguinte: no caso da colheita do milho, o ideal é que você tenha um intervalo, uma chuva no meio, para que a chuva desça a palha, senta a palha no solo e a erva daninha saia debaixo da palha. Porque se você aplicar logo depois da colheita do milho e tem muita palha sobre a erva daninha, a palha vai estar dando cobertura, só que a erva daninha está viva ali embaixo. E daí não vai atingir o alvo, não vai atingir a erva daninha. Se não atingir a erva daninha, não tem controle. Esse ano está um pouco facilitado isso, porque a colheita do milho foi antecipada um pouco. Então, a grande maioria das áreas, se não todas, já deu, após a colheita do milho, teve uma chuva, já sentou a palha e aí facilita o alvo, atingiu o alvo, o resultado da aplicação do herbicida certamente é melhor. E no caso da cobertura com mix de plantas que foi feito, também já vai ter um pouco mais aí, né, de controle dessas plantas? Quando você faz o mix, você plantou uma aveia ou o próprio mix, você, na verdade, devido à presença desse mix, ela quase não sobra luz para germinar as ervas daninhas que são, vamos dizer, mais difíceis de controle. Então o mix ajuda no controle dessas ervas, porque evita a germinação, porque não tendo luz, a erva daninha não germina, e aí só tem o mix, e o mix é mais fácil de controlar que a erva daninha. E para a gente também chamar a atenção aqui, né, no caso dos produtores, que agora eles querem fazer esse controle efetivo, buscando, claro, como sempre, economia, mas também não deixar de fazer o manejo certo. Qual que é a sua indicação aí para a gente finalizar então? Eu acho que a economia é importante, o agricultor sempre vai buscar. Agora, a pior coisa que tem é o agricultor plantar na presença da erva daninha, que sobrou alguma erva daninha sem controle. Porque essas daninhas vão entrar competindo com a capacidade de absorção tanto de água, nutriente, muito maior que a soja. Então, a soja certamente vai ter perda de produtividade se tiver mato competição inicial, que a gente chama. Ou seja, resto de mato que vai competir com a soja, que vai prejudicar a produtividade da soja. Então, o agricultor tem que observar muito, fazer uma boa dessecação. Fazer uma dessecação para plantar no limpo, isso é o ideal. O custo, se for um pouco mais, um pouco menos, ele vai compensar na produtividade da soja depois. Então é isso, né? Compensa lá na frente. O produtor vai fazer um manejo bem feito nessa época, para que lá na frente ele não precise, então, perder, né, tanto dinheiro pela falta da produtividade da soja e essa competição, então, com plantas daninhas. Exatamente. Silvino, obrigada pela sua participação aqui com a gente, sempre muito bom recebê-lo no programa. Até uma próxima. Obrigado. Dicas imprescindíveis para o controle de plantas daninhas, então. Com certeza. Eu acredito, veja bem, o agricultor ele deve prestar atenção na safra que ele está executando para a sucessão que vem.
ele já começa a mapear o que vai acontecer, exato o que vai ter na lavoura dele, né? Então é importante, tudo que o Silvino falou é básico. Tendo um pessoal, por exemplo, de apoio, um agrônomo de apoio, existem 1000 maneiras de se fazer esses controles. Existem várias formas de fazer. O sequencial é uma delas e é obrigatório. Também obrigatório por você controlar realmente determinadas ervas daninhas que são problemáticas, buva, a capim amargoso, né? E também tem uma outra praga que a gente não fala, né? Plantou milho safrinha, vai plantar soja, vai ter milho tiguera de safrinha, né? Que também é considerado uma planta daninha também no meio da soja. Para o caso, sim, porque ela é uma planta estranha à cultura que está sendo utilizada agora. Então, ela vira uma planta daninha, certo? E se nós pegarmos as análises científicas de plantas daninhas em soja ou em outra cultura, de acordo com a densidade, a quantidade que tem de ervas daninhas por metro quadrado, você vai ter uma perda muito grande de produção. Então, o tratamento, o conhecimento, o histórico da área, se preparar na cultura que está agora para controlar a cultura sucessora, para controlar as ervas daninhas, é importantíssimo. É um dos manejos mais importantes, é um dos planejamentos mais importantes para não ter perda futura de produtividade, certo? Perfeito, professor, é isso aí.